Dando sequência aqui à lei moral, vamos para a segunda parte que fala sobre atitudes para com a lei. Cristo, ele obedeceu, ele ensinou, ele não aboliu e ele amou. Já o inimigo das nossas almas, ele desobedeceu, deturpou, aboliu e odiou. Vamos agora ver o versículo que diz que Cristo obedeceu, está lá em João 15:10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Onde foi que Jesus Cristo ele nos ensinou? Está lá em Mateus 19, 17 e 18. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Vamos ver também o versículo onde Cristo não aboliu a lei moral. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que me revogaram a lei, os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E o versículo onde ele diz que nos amou, onde Jesus ele nos amou e nos ama verdadeiramente. Está lá em João 15:10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Agora vamos ver o inimigo, né? O que o inimigo fez para errar tanto. Ele fez a desobediência, né? Ele desobedeceu toda a lei moral de Deus. Está lá em Apocalipse 12, versículo 9 e João 8, versículo 44. Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E João 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e queres satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele deturpou a lei moral. Está lá em Daniel 8:12. O exército lhe foi entregue, com um sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Ele também aboliu, né? Ele também aboliu, está lá em Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E também odiou a lei moral. Está lá em Apocalipse 12, versículo 17. E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E para finalizarmos este estudo, vamos agora entender um pouco sobre a função e benefício da lei. Primeiro, falamos sobre o pecado. Existe antes do meu nascimento. Segundo, pecador. Todos pecaram e se afastaram de Deus. Em terceiro, a lei. Ela mostra o pecado, não apaga o pecado,
e não salva. Quarto, Jesus limpa do pecado. E 5, vitória. É a vitória ganha. Então, vamos entender aqui um pouco que Jesus ele limpa os nossos pecados. Está lá em Apocalipse 1, versículo 5, Isaías 1, versículo 18. Apocalipse 1, versículo 5. E da paz de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E também a vitória, que está lá em Romanos 8, versículo 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Só Jesus nos purifica do pecado. Só Jesus é que pode pagar, que pagou o preço e que pode nos restaurar, nos livrar dos pecados e nos dar uma vida nova e ser uma nova criatura. Então a lei, ela guia a Cristo, ela revela o pecado, ela ilumina e dá sabedoria, traz felicidade e produz paz. Vamos ver os versículos, de cada tópico desse. Guia a Cristo, está lá em Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Revela o pecado, está lá em Romanos, capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Ilumina e dá sabedoria, está lá em Salmos 119, 98 e 99. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eis os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Traz felicidade também, em Salmos 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E também produz paz, está lá em Salmos 119, versículo 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, para finalizar, sabemos que só Jesus nos purifica do pecado, tira nossos pecados. Então, a lei moral, ela tem vários benefícios e também muitas funções. Que possamos meditar nestas palavras, neste estudo, e que possamos cada dia mais seguir Jesus e os seus mandamentos. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite e fiquem todos com Deus.